Uma boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho aí, fazer um bate-papo, né, sobre neurociências e comportamento, que é uma área que eu particularmente adoro. O Marcos também, a gente está sentado aqui lado a lado no escritório, né, para esse bate-papo, é só para a visualização de vocês ficar melhor, né, a dinâmica aqui também. E para quem não me conhece, vou me apresentar, então, eu sou Juliana Plete, eu sou sócia proprietária da Decide, né, que é uma empresa de cursos, eventos, palestras, workshops, também de consultoria e mentoria. Então, eu venho, na verdade, de uma outra área que é um pouquinho atípica, digamos assim, né? Eu sou médica veterinária, minha primeira formação, então, é medicina veterinária, onde eu trabalho há 22 anos com animais selvagens, né? Eu sou responsável técnica de um jardim zoológico, onde eu trabalho dentro de uma universidade há bastante tempo. Também sou docente do curso de medicina veterinária. Tenho conhecimento, minha área da neurociências, né, e do comportamento, ela vem desde essa parte onde eu acompanho os animais, né, os animais selvagens, mas também vem da minha pós-graduação, a minha formação aí no mestrado em filosofia, que tem esse direcionamento, a minha área de pesquisa é com neurociências e comportamento. Também estou fazendo uma outra especialização nessa área, porque realmente é uma área que eu gosto bastante. Enfim, eu estou compartilhando essa live hoje, então, com o meu marido, sócio, parceiro, né? Somos sócios aí na empresa também. E o Marcos, ele é voltado também nos estudos de neurociência, mas é mais a parte do neuromarketing, né, Marcos? Isso, e do comportamento do consumidor. Eu trabalhei com vendas 20 anos, tenho formação em marketing, trabalho como consultor em torno de 3 a 5 anos, mais ou menos. Eu trabalho com consultoria e toda a parte da consultoria que eu utilizo, os trabalhos que eu presto, eu sempre utilizo o neuromarketing e o comportamento do consumidor. E muita coisa também em vendas, né, que a Juliana vai abordar hoje. Eu vou ficar mais um pouco de canto, porque eu só vou estar trazendo algumas coisinhas do comportamento do consumidor, que isso nós vamos abordar em outra live, dia 6 de setembro, né? Que aí vai ser específica de comportamento do consumidor. Então, tanto no mercado tradicional, como no mercado digital. Agora que eu fiz a minha propaganda... Vai passar a bola para mim, então? Sim, com certeza, toda tua. Então tá, a gente quer que seja realmente um bate-papo, então eu estou com o chat aberto aqui, vocês podem ir colocando algumas considerações ou perguntas, e a gente vai conversando aí com relação a esses assuntos. Eu acho que antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre o que é a neurociências, né, e como esse vínculo com o comportamento. Então, é um estudo contemporâneo, né, ele é bastante atual, ele abarca aí diversas áreas do conhecimento, né, voltado para o estudo do cérebro. Então, hoje, a gente tem um outro panorama com relação a neurociências, no sentido de que as tecnologias disponíveis no momento nos possibilitam aí N tipo de pesquisas, né, com mapeamentos do cérebro. Então, hoje a gente tem aí praticamente, se não todas, quase, áreas do conhecimento estudando o cérebro, né, que ele ainda é uma incógnita, que a gente ainda não tem muitas certezas sobre o funcionamento dele. Então, as áreas que hoje estudam essa parte do cérebro, então, é a biologia, a psicologia, a gente tem a área da educação, a gente tem a área do marketing, a economia também, a neurovendas, neuronegociação, né? Inclusive a neurofilosofia, né? É neuro tudo. Então, hoje, a parte do sistema nervoso, ele está sendo cada vez mais explorado, né? Para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento e principalmente, né, com relação ao comportamento,
né? Saber um pouco mais do nosso comportamento. Então, a gente sabe que o homem, ele é um ser biopsicossocial, né? Porque ele é, na verdade, constituído através desses 3 meios, né? Que é o meio biológico, psicológico e social. Porque o homem é um animal social, né? Então, a gente percebe que ele tem muitas similaridades aí com os animais. Então, só para contextualizar a questão pré-histórica, né, a questão é mais evolutiva com relação a algumas questões comportamentais dos seres humanos, né, eu trago aqui para a gente voltar um pouco, né, na história que se iniciou, né, há 3 milhões de anos atrás, que foi o período paleolítico, né, que realmente foi o período aí da pedra lascada, né, então a gente tinha... foram os primeiros desenvolvimentos do ser humano na busca para a sua sobrevivência, né? Então, aí, nesse período, a gente tem o ser humano buscando ferramentas para ser autossustentável, para se alimentar, enfim, e para sobreviver, né? Facilitar a vida dele também. Até não só a questão de utilização de pedras, como para quebrar algumas sementes, por exemplo, para se alimentar, mas também até fabricando aí alguns utensílios como anzóis, machados, agulhas, né, lá nessa época também. Então foram desenvolvendo algumas nuances aí de estilos de vida, né, que predominava naquela época a parte de caça e de coleta, né? Então, o ser humano, nessa época, o homem, então, ele era nômade, né? Então, ele permanecia em lugares determinados, onde ele tinha ali uma facilidade de se alimentar, uma facilidade de se abrigar e se proteger, né? Água. Oi? E de água. E de água também, né? Favorecendo aí a sua sobrevivência. Então, a gente tem, inclusive, nas questões de homens e mulheres, né, uma divisão de papéis naquela época também, onde o homem era voltado para a caça e a mulher já era, digamos assim, uma coletora, né, ela ficava próximo do abrigo, onde ela iria coletar, então, alimentos como frutos, raízes, né, e ficar cuidando da prole, digamos assim. Então, esse seria a definição, né, rapidamente, brevemente, falando do período paleolítico. Depois a gente tem outro período, que é o período da era glacial, onde é o mesolítico, e que ele foi aí, houve um grande desenvolvimento, né, por parte além das ferramentas, né, que o homem, ele criou. Então, ele também desenvolveu aí a olaria, com a fabricação de cerâmicas, nesse período também, e a produção de tecido. Depois a gente tem o período neolítico, né, que aí houve um marco, né, no estilo de vida do ser humano, né, onde aí ele parou de ser nômade e ele começou a se estabelecer em determinados locais, né, então aqui começou a sedentarização, né, do homem. E por quê? Porque ele começou a produzir o seu próprio alimento, né, ele começou a ser autossustentável, e porque foi o período que começou o desenvolvimento da agricultura, né? E não só da agricultura, como também a da domesticação dos animais, e aí o que proporcionou também para ele uma facilidade de alimento, então com a produção, né, de leite, de carne e de vários outros subprodutos, digamos assim. Então, além disso, nesse período do Neolítico, a gente também tem aí, começa, né, a questão da arquitetura, porque ele começou a se estabelecer em locais, e aí a arquitetura começou a se desenvolver, e também a metalurgia, nessa época, também há relatos, então, da fundição de metais, né? Então, a gente se acha, digamos assim, muito evoluído, mas, na verdade, só para que a gente tenha uma ideia, né, que entre um período e outro desses que eu estou falando, passaram-se milhares de anos, né? E nessa era em que a gente vive hoje, só passaram aí 2020 anos, né? E a gente, então,
ainda mantém essas características ancestrais. Então, muitos dos nossos comportamentos que nós temos hoje, eles estão atrelados a essas eras aí que se passaram, né? Então, a gente não está, assim, num desenvolvimento tanto quanto a gente imagina, né? Que a gente, se distanciando desta época, né? A gente ainda mantém muitos comportamentos. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Marcos? Sim, que o que nós aperfeiçoamos foram as nossas ferramentas e a criação de tecnologia para também nos facilitar a nossa sobrevivência. Mas o nosso comportamento em si ainda é tem uma parte que eu falo muito, que eu sempre abordo, que o homem, quando ele vai comprar uma roupa numa loja, ele parece que ele se veste como se fosse um caçador, porque ele vai num objetivo só. Ele escolheu uma calça, aquela calça e deu. Claro, isso é um padrão, não são todos que agem assim, mas o padrão do homem escolher por exemplo, uma calça na loja, ele vai, escolhe a calça, pega aquela calça e sai. Comprou e sai. Já uma mulher, como ela tem o instinto de coletora, ela vai, escolhe uma calça, olha no espelho, experimenta, vê, vai, prova outra, sai daquela loja, prova outra, vai em outras lojas, e quando ela se dá por conta, ela volta na primeira e compra a primeira calça que ela provou. É um padrão, não são todas. Então, por isso que a gente separa muito bem que o homem tem um instinto ainda caçador de buscar os produtos, as compras com esse instinto. Por isso que o homem não consegue abrir uma geladeira e olhar a margarina dentro da geladeira, porque ele é focado em alguma coisa, e onde tem muitos produtos ele não consegue focar, não consegue enxergar. E a mulher, como é coletadora, elas têm essa percepção e essa visão diferenciada. Mas continua, nosso cérebro é primitivo. É isso aí. Tanto é que a estrutura do nosso cérebro, né, conforme a teoria evolutiva de Darwin, que ainda está valendo, né, ela se desenvolveu aí de acordo com as nossas necessidades e foi se adaptando, né, porque conforme essa teoria, como todos vocês sabem, né, não é o mais forte que sobrevive, e sim o que mais facilmente consegue se adaptar, né? Então, o nosso cérebro também está vinculado a esse tipo de teoria, né? Então, a gente vê aí, a gente vai falar aqui um pouquinho das partes mais, digamos assim, que mais importam para o assunto que a gente está trazendo hoje, né? Que seria o sistema límbico aí e o neocórtex, né? Do cérebro. Claro. E não esquecendo o instintivo, né? Que é o cérebro instintivo, que, como tu falaste antes, que nós temos algumas regras, né? Que é sobrevivência, perpetuação da espécie e fuga. Então, esses instintos mais básicos que eles se encontram nesse sistema do cérebro, que antigamente era o chamado de sistema reptiliano, que hoje é sistema instintivo. Uhum. Então, na verdade, o sistema límbico, ele está mais relacionado aí com a motivação, com as nossas emoções, né, com os aprendizados, e o neocórtex, ele que é a parte mais frontal aqui do nosso cérebro, né, ele está relacionado ao pensamento mais elaborado, à tomada de decisões aí com julgamentos, né? Então é um pouquinho mais complexo o nosso neocórtex, que inclusive os mamíferos é que tem um maior desenvolvimento, né, dessa parte do cérebro, né? Então, as grandes chaves, digamos, do estudo são as relações e os circuitos dessas áreas, né? Como que elas se conversam. Esses sistemas são menos desenvolvidos aí nas classes, por exemplo, como de peixes e de répteis, né? Porque são animais que têm esse sistema mais rudimentar, esse sistema cerebral mais rudimentar, que ele é mais instintivo, como o Marcos falou, né? Porque ele realmente responde às questões do meio, ele está bem mais relacionado às questões mesmo de sobrevivência. Reprodução. Né? De sobrevivência. Sim. De uma forma geral, né?
Sim, sim. Eu trago aqui o neurocientista português, que é o Antônio Damasio, hoje é uma das pessoas referência, né? Pesquisadores referência nessa área da neurociência, não tem como falar em neurociência e não falar sobre Antônio Damasio, né? Sim. E ele fala que o sistema límbico ele é mais desenvolvido nos mamíferos, né? Porque os mamíferos eles apresentam muito mais flexibilidade aí comportamental e também tem um maior repertório comportamental. Eles exibem mais tipos de comportamento, mais diferentes tipos de comportamento que as outras classes aí de animais, né? Então, várias teorias sobre o cérebro emocional foram, digamos assim, levantadas, questionamentos, né? Durante aí o desenvolvimento das ciências, das neurociências, e os pesquisadores na época, quem estudava o cérebro, eles acreditavam que existia uma ligação entre o sistema límbico e o córtex, né, cerebral. E aí, quando o Damasio ele começou a fazer essas pesquisas, ele buscou na história um caso que, na verdade, que se soube mais pelo Antônio Damasio, que ele que mais conta e fala nessas pesquisas dele, que é o caso do Phineas Gage, né? E esse caso, na verdade, ele fez um levantamento e viu que esse caso marcou a história. Esse caso aconteceu em 1848, né? Que era um construtor da área civil e que ele foi atingido aí por uma barra de ferro, né? No seu crânio, e acabou lesionando essa parte, então, do lobo frontal. E aí, o que aconteceu? Foram observadas alterações aí da personalidade, foi também visto que várias condutas foram alteradas, as condutas de comportamento, também a manifestação, a exibição de emoções, né, foi atingida também foi afetada por essa lesão. Também não havia aí o respeito de convenções sociais, né, e de ética também e de valores, né? Então é um caso assim que marcou bastante essas pesquisas, mostrando que as lesões no lobo frontal do crânio, né, também atingiu essas áreas como a parte emocional. Então tem um vínculo, né, nesse sistema de funcionamento entre essas duas principais áreas, digamos assim, do cérebro, né? Queres acrescentar alguma coisa, Marcos? Não, ele tinha um comportamento dócil, era responsável, cumpria todos os horários, e após aquele acidente, quando ele voltou a trabalhar, ele não tinha muita paciência, era extremamente agressivo, não se importava com os horários. Então foi verificado nesse estudo essas, como se pode dizer, personalidades, né? Ele era um tipo, ele tinha uma personalidade e após o acidente foi verificado que ele adquiriu outra. E foi por que é muito falado desse estudo, até no próprio neuromarketing, na neurovendas a gente fala muito desse caso, porque foi um caso em que a pessoa sobreviveu, né? Então eles puderam estudar, observar esse estudo com a pessoa viva. Né? Alguns outros estudos foram realizados também nessa área e que se percebeu que até chamado, esse tipo de comportamento foi chamado de cegueira noturna por essas lesões de lobotomia, né? Então as pessoas elas perderam a noção das coisas, né? Medo de algumas coisas que deveriam ter medo, por exemplo, né? E ficar totalmente alienada e não ter medo de coisas que são básicas, assim, para a sobrevivência, né? Então, tudo isso dentro da história, da pesquisa do cérebro, foi mostrando a importância dessas duas principais áreas voltado para comportamento e essas questões emocionais, né? Eu gostaria de dar um exemplo das nossas ferramentas e dos próprios animais, né? Nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam na alimentação e os animais também, que é o caso dos macacos, né? Quando vão coletar formiga no formigueiro, eles usam uns bastõezinhos para coletar essas formigas para poder comer, né? Assim como alguns macacos pregos que usam pedras
para quebrar o coco, né? Uhum. Bom, tu tem mais experiência que eu nessa área. Eles utilizam em várias ferramentas, né, aqueles recursos do meio ambiente para facilitar a vida deles, né? Então, eles podem usar as pedras, por exemplo, para quebrar sementes, eles escolhem que tipo de pedra, né, que eles podem utilizar, e também, por exemplo, realmente para pegar alguns formigueiros, não, mas a parte também de colmeias, que eles podem utilizar alguns galhos, né, de árvores ou de madeira para introduzir, retirar e coletar esse mel. Também os orangotangos, eles usam, por exemplo, quando eles vão atravessar um rio, né, eles também podem utilizar algumas ferramentas como bambus, né, para eles poderem medir a profundidade daquele lago também. Eles podem utilizar alguns recursos da natureza, né, e essas ferramentas aí. Então, para a gente ver o quanto o cérebro dos mamíferos, independente se é o ser humano ou se são os animais, né, ele já é bem mais desenvolvido. Assim como os comportamentos sociais, né? Tu usa muito o orangotango e os bonobos, né? Os macacos, né? Os bonobos e os orangotangos, né? Que tu utiliza muito esse exemplo dos comportamentos sociais deles, né? Que foi uma parte do teu estudo, né? Se não me engano. Na verdade, quando a gente fala em grupos sociais, né, que englobam o ser humano, que englobam principalmente os estudos relacionados a esses grupos, envolvem primatas, grandes primatas, né, porque fazem parte de grupos sociais complexos, né? Então, existem várias situações dentro de uma organização social e que essa competência do cérebro, né, essa parte, inclusive essa parte emocional, ela é bastante importante. Então, o funcionamento do cérebro nesse sentido. E entendemos, então, essas questões que envolvem o cérebro, que ela fica, quando a gente entende essas questões, né, fica muito mais fácil da gente se autoconhecer, né, e entender aí os nossos padrões mentais, os nossos comportamentos, né, a reprodução de comportamentos, a exibição de comportamentos, e a forma que vamos aí conduzir, né, essa autogestão, digamos assim, né, como que a gente vai levar a nossa vida. Mas falando da fisiologia em si, a gente fala que o sistema nervoso, então, é que vai regular essas funções endócrinas, né, inclusive também vai produzir hormônios, né, e essa parte está relacionada diretamente às emoções. E aí, é claro que quando a gente fala no sentido das emoções, a gente fala das emoções básicas, por exemplo, essas emoções elas vão estar relacionadas a comportamentos de sobrevivência, né? Então, por exemplo, no caso do estresse. E aí, o estresse, quando a gente fala estresse, acho que ficou tanto isso na cabeça da gente, né? A gente sempre se remete a algo negativo, mas o estresse, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, né? Nós precisamos aí sofrer estresse, faz parte aí da nossa natureza, né? Então, porque sem esse estresse, digamos assim, orgânico, a gente não sobreviveria, né? Então, esse estresse aí, ele está relacionado também a uma situação de ameaça, né? Então, é importante que a gente saiba que essa situação de ameaça que a gente está passando, o nosso organismo, ele tem que sim dar um retorno rápido, uma resposta muito rápida, né? E essas respostas, elas envolvem aí o sistema nervoso e também a parte endócrina, né? Então, por exemplo, quando a gente leva um susto, né? É uma reação muito rápida, e aí logo vem essa emoção. Normalmente vem uma emoção de surpresa e logo em seguida o medo, por exemplo. Mas a gente... Um berro? Também. A gente acaba sentindo na pele, né? Não tem quem não tenha se assustado em algum momento da sua vida e sabe exatamente... o que eu vou dizer aqui? A gente sente aquele calor no nosso corpo, né? A gente muitas vezes até sente formigar as mãos,
sente aquela taquicardia, né? O coração parece que vai sair pela boca, né? Quando a gente se assusta. Isso é uma reação de estresse, né, do nosso organismo, que frente a alguma ameaça. Porque como o nosso cérebro ainda é primitivo, o que nós enfrentamos? Ou nós tínhamos um estresse por não conseguirmos a presa, ou a caça, né? Ou porque nós nos tornávamos uma presa para outros animais que podiam nos alimentar. Então, nós sofrimos estresse constante, desde o sair para buscar o alimento até poder chegar na caverna. E muitas vezes tu chegava na caverna, tinha um predador lá te esperando. Então, a nossa vida era um constante estresse, né? E aí o estresse, na verdade, ele só vai ser prejudicial para o nosso organismo quando ele ele está exacerbado, né? Ou quando ocorre esse estresse por um tempo muito prolongado. Aí a gente sim tem que se preocupar com esse estresse, né? E aí a gente tem situações, por exemplo, de conforme ameaça, né? É uma situação, por exemplo, de luta e fuga. Né? Então, normalmente quando fisicamente o animal ou a pessoa se sente ameaçada, ela instintivamente vai ter aquela reação, ou ela vai atacar, né? Ela vai lutar, ou ela vai fugir, né? Então, aí, quando a gente tem essa situação de estresse, como eu falei, os primeiros hormônios que vão estar envolvendo toda essa situação orgânica é a adrenalina, é a noradrenalina e o cortisol, né? Um exemplo disso, desse caso, é quando nós estamos numa loja, estamos olhando alguma coisa, começamos a entrar na loja para olhar algo, e chega um vendedor e ele já chega perguntando, gostaria de alguma coisa? Posso te ajudar? E a tua primeira reação é, não, só estou olhando. Isso é um exemplo claro de luta ou fuga. Ou a gente diz a reação que a gente está tendo com o vendedor, conforme a postura do vendedor, é uma reação de luta ou fuga. Uhum. É isso aí. Então, essas reações que a gente está falando aqui, elas que estão voltadas para a sobrevivência, estão muito relacionadas às emoções básicas, né, que são biológicas, né? E aí, essas emoções, elas são divididas, né, com os animais, essas emoções básicas. Até a gente fez uma pesquisa essa semana, né, Marcos, nas nossas redes sociais, perguntando para o pessoal aí se sabiam, a pergunta era se as pessoas sabiam se a gente dividia as emoções básicas com os animais, né? E sim, a gente divide as mesmas emoções que eles, né? Então, 80% do pessoal respondeu que sim. E essas emoções básicas, elas foram categorizadas, então, por Charles Darwin, já, né? E ainda continuam valendo. E aí ele já trouxe, né, nos estudos dele aí, que essas emoções, elas estão presentes em várias culturas, né? E também são universais. O livro que eu acho fantástico dele, que é super atual, né? Se a gente for ver lá do tempo de Darwin, mas ele ainda é super atual, essas pesquisas ainda estão valendo, que é o livro A Expressão das Emoções, né, no Homem e nos Animais. Esse livro é fantástico, né? Porque ali é descrito muito minuciosamente com relação a essas emoções que a gente expressa e também essas emoções que a gente vê os animais expressando, né? Inclusive os animais de companhia, né? Então, essas emoções básicas são medo, tristeza, alegria, raiva, nojo e surpresa. Essas são as 6 emoções básicas, né, do ser humano e dos animais também. Mas uma delas foi criada por um outro teórico, né? Não estava no livro de Darwin, no livro de Darwin, eram 5 emoções. Foi o Paul Ekman, né, que colocou mais uma, né, que foi a surpresa. Uhum. Eu queria falar alguma coisa sobre medo, que tu tinha me falado alguma coisa ou não? Tu já falou? Não falei ainda. Não, me fugiu.
Depois eu lembro, depois eu trago. Então, eu falei aqui com relação, então, a essas emoções básicas, né, que é medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa e nojo, e também há as emoções complexas, né, como, por exemplo, orgulho e vergonha, e que elas são claramente expressas, né, pela gente. Então, assim, é muito nítido a gente ver uma pessoa que está se sentindo orgulhosa e outra que está se sentindo envergonhada, porque, por exemplo, a posição da cabeça, essa manifestação, ela é muito visível, né? Então, assim, a pessoa que está orgulhosa, normalmente ela já está com a cabeça um pouco mais elevada. Quem está aí com vergonha, né, está mais retraído, vai estar com a cabeça mais fechada, mais baixa. E complementando e seguindo os estudos do Charles Darwin, Paul Ekman ele se dedicou aí ao estudo das microexpressões, né, faciais, com relação ao estudo das emoções, né, dessa exibição das emoções. Então, porque na verdade essas emoções básicas a gente não tem controle. As pessoas acham que estão disfarçando ou que não estão mostrando, né, suas emoções, mas elas estão claramente estampadas na nossa cara e nos nossos comportamentos, né? Então a gente não tem controle disso. Então o Paul Ekman, que é um psicólogo, ele se dedicou muitos anos aí ao estudo das microexpressões, inclusive ele, digamos assim, reforçou, né, essa afirmação de Charles Darwin, então, com esses estudos que ele realizou em tribos isoladas, que as pessoas, então, elas compartilham as mesmas expressões faciais, né, que elas são universais, mesmo essas tribos onde ele foi, que não tinham contato com outros seres humanos, né, eles ainda mantinham as mesmas microexpressões. E os peritos faciais hoje, que trabalham muito com as microexpressões, por exemplo, até para ver se a pessoa está mentindo, se não está, enfim, essas pesquisas também estão avançando cada vez mais. Eles se baseiam muito nos estudos de Paul Ekman. E Paul Ekman, na verdade, ele inspirou, né, aquele seriado Lie to Me, né? E é muito legal aquele seriado, porque aí a gente tem um perito facial, né, onde em determinados casos policiais ele é chamado, então, para que se faça uma leitura das microexpressões, para saber se as pessoas estão mentindo, se não estão, né? E é bem interessante esse seriado aí, Lie to Me. E um curso de leitura de microexpressões hoje está em torno de 30 mil reais. Nossa. E aí, então, as microexpressões, né, elas são muito importantes, né, porque a gente consegue aí fazer essas leituras, né, das outras pessoas, mesmo que inconscientemente. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais adiante. A Bruna está perguntando o nome do seriado. Lie to Me. Minta para mim. Mas o nome que a gente tem disponível é só esse, não tem a tradução. É só colocar lá no Google ali que já vai aparecer. E o Paul Ekman também ele tem diversas aí publicações, né? Uma delas é a Linguagem das Emoções, que é uma versão em português. Depois a gente tem Emoções Reveladas, Emotion in the Woman Face, que e as outras publicações dele também a gente não tem aí traduzidos para o português. Essa, por exemplo, que eu falei, já são estudos de 1972, né, relacionado aí às microexpressões. E tem no Instagram, tem para seguir, o metaforando.vitor, Vitor Santos. Ele dá alguns cursos aqui no Brasil de microexpressões. Claro que não é esse valor de 30 mil, tá? Esse valor de 30 mil é um curso lá nos Estados Unidos, com os criadores dessa teoria, né? Uhum. E acho que é legal também falar aqui da questão da diferença, né, de sentimentos aí e emoções, porque não são as mesmas coisas, às vezes as pessoas até acabam confundindo, né, e usando aí os mesmos termos, mas emoções são diferentes de sentimentos, tá?
as emoções, ainda também há uma discussão aí no meio científico com relação a essas categorizações com relação a isso. Há estados emocionais, por exemplo, mas os sentimentos, eles são causados por uma emoção, né? Por exemplo, o sentimento de melancolia, que pode levar até uma depressão, por exemplo, né? Então, primeiro a gente tem uma expressão emocional, né? Por exemplo, o caso da tristeza, e aí essa pessoa vai estar comunicando, né, posturalmente essa tristeza, né? Então, várias expressões e comportamentos que são condizentes à tristeza. Aí vem, na sequência, já vem aí várias respostas neuroendócrinas, né? E também fisiológicas. Por exemplo, a pessoa não quer socializar, ela fica mais quieta, ela quer ficar deitada, ela sente uma melancolia, né? E aqui a gente vai vendo aí uma somatização desses estados psicológicos, né? E o organismo, ele vai respondendo a esses estados, até mesmo a pessoa desenvolver uma depressão, por exemplo, né? Então, a importância que essas emoções, elas têm na vida da gente. Bom, eu tô aqui falando dessas questões, mas hoje a gente está fazendo parte aqui, psicólogos também estão participando aqui da nossa live. Depois, se quiserem contribuir, fiquem à vontade. Tem até uma pergunta da Analice, né? A ansiedade tem alguma relação com um transtorno compulsivo? Não respondi a Analice para deixar um programa mais adiante um pouquinho, tá, Analice? Daí a gente vai conversar sobre essas questões aí da ansiedade. E o que tu havia me perguntado sobre relação ao medo, que eu queria trazer, é de um livro que é muito utilizado no neuromarketing, que é do Arthur Paredes, que ele fala que o medo é bem mais poderoso que a razão, utilizado para vendas, porque se desenvolveu como um mecanismo de proteção para situações de ameaça à vida. E de ponto de vista evolucionário, não há nada mais importante que isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas utilizam o medo para venda. Então, ele é um argumento muito utilizado e muito assertivo na hora da venda. Então, eu vou vender o medo. A política também se utiliza muito disso, de tu vender o medo para conseguir a atenção das pessoas. Por isso que é muito utilizável, é um dos sentimentos, assim, das emoções, né? Que é muito utilizada na hora do neuromarketing, na hora da neurovendas. Uhum. Que ainda é algo que ainda é de uma emoção básica, né? E Sim. que tá relacionada aí a um instinto de sobrevivência, né? Sim, mas agora eu vou reforçar que eu falei algo utilizado, sim, mas não era vender o medo, e sim vender a solução para esse medo. Que as pessoas têm. O mau vendedor, ou as pessoas ruins, o marqueteiro, como são chamados, sim, eles trabalham muito com o medo, as pessoas com más intenções. Por quê? Porque é algo fácil, algo que cativa e que concretiza vendas. Então tem que separar. O mau profissional, ele utiliza o medo. O bom profissional, ele utiliza as soluções para esse medo. Ele demonstra que o seu produto vai solucionar esse medo da pessoa. Então, essas são as diferenças. Uhum. E também trazendo aqui, eu estava falando ali com relação à somatização, aquela postura que a pessoa tem relacionada a determinada emoção. Lembrar, então, que a postura física e as expressões comportamentais, elas vão comunicar o organismo, né? Os nossos estados emocionais, então, liberando mais hormônios que correspondem àquele estado. Então, regulando, por exemplo, aí, são importantes para regular ou estabilizar a manutenção de um grupo, né? Ou uma hierarquia, ou uma liderança. Então, isso não deixa de ser um feedback corporal, né? Um estímulo e uma reação, né? Também podemos utilizar para nos comunicar com os outros,
serve, né, essa exibição de comportamentos, e também é muito importante aí nos negócios, né, a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se comunica, porque, nossa, muito mais que a expressão verbal, né, a gente se comunica com a expressão não verbal. A gente utiliza 7% da nossa comunicação, ela é verbal. Os outros percentual é no tom de voz e no teu comportamento. Como tu te porta em determinada reação. Então, tem muitas vezes que tu tá dizendo algo, mas o teu corpo fala totalmente diferente, né? Tanto que vou eu, de novo, trazer coisas do consumidor, né? Por que a pesquisa no neuromarketing tem muitas pesquisas do consumidor que não funcionam? Porque o pesquisado, ele responde algo, alguma coisa, mas ele demonstra que tem sentimento por outra. Então, é muito difícil quando tu lança um produto, tu vai colocar no mercado, tu fez uma pesquisa e tu vai ver que aquele produto não teve sucesso. É porque o consumidor não sabe o que ele quer. Ele fala uma coisa, mas sente outra. Então, por isso que tem o neuromarketing veio para estudar e fazer novas formas para poder fazer com que os produtos sejam lançados e tenham sucesso, né? E ele aproveita muito da neurociência para poder ser mais assertivo, né? Muitas ferramentas utilizadas pela neurociência que auxiliam o neuromarketing, né? Por exemplo, a liberação de hormônios também, voltando aí com relação à parte hormonal, né? A liberação de hormônios é extremamente importante para a gente expressar as nossas emoções, né? Eu trago aqui outra pesquisadora, né, a Amy Cuddy, que lançou aquele livro, O Poder, acho que vocês conhecem, né, O Poder da Presença, e ali ela fala de diversas questões com relação aos nossos comportamentos relacionados, ou a exibição de comportamentos relacionados aí aos hormônios, por exemplo. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, né, a testosterona, a gente sabe que ela é muito mais alta nos homens, né? Mas as mulheres, elas também têm testosterona, e a testosterona também é importante para as mulheres, né? E a testosterona, ela está mais voltada aí para o poder, né, para exibições aí de comportamentos relacionados à dominância, à competitividade, à agressividade. Ela também influencia na atração sexual e social, né? E ela está presente em todas as classes animais. E um dado interessante que ela traz no livro dela, que eu achei bem legal para trazer aqui para o nosso bate-papo hoje, né, que é a relação da testosterona com o cortisol, né? Então, nessas pesquisas, foram realizadas pesquisas, então, com pessoas muito poderosas, né, que se sentem poderosas, que nessas pesquisas, elas demonstraram, então, que os índices de testosterona eram muito mais altos, elevados, que a de cortisol, né? Porque a de cortisol, vocês lembram ali que eu falei, né? Está relacionada a situações de estresse, medo, né? Aquelas reações no organismo voltadas para a sobrevivência. Então, nessas pessoas, né, que se sentem poderosas, elas têm maior sensação de controle por essa testosterona estar elevada, né? Então, elas vão ter menos medo, menos ansiedade, menos estresse, né? Inclusive, essas pessoas, elas vão pensar com menos medo, com menos estresse, elas vão pensar, menos influência do cortisol, vão pensar com muito mais clareza. São pessoas que não perdem o foco, né? Porque o cortisol e a adrenalina agindo no nosso organismo, a gente nem consegue pensar direito, a gente só vai reagir ali, né? Ou a gente está em algum estado com uma correria do dia a dia, aquele estresse todo, e a gente não consegue organizar o nosso pensamento. Então, essas pessoas aí de sucesso e que se sentem poderosas, né? Que são poderosas, elas têm
consegue manter esse foco e organizar o seu pensamento. E também a MCUD, ela fala que pesquisas realizadas com mulheres atletas, foi feita aí análise a relação de testosterona e cortisol também, e nas mulheres atletas que sofreram uma derrota, né, através de uma competição, foi detectado, então, que elas tinham muito mais cortisol do que testosterona. E também, em outro tipo de pesquisa, né, lá voltado para as pessoas que têm sucesso ou que se sentem aí poderosas, onde elas têm a testosterona muito mais elevada, foi feito, então, pesquisas aí com mulheres que foram classificadas pelas colegas como mulheres mais inspiradoras, mulheres mais comunicativas, mais esforçadas, mais entusiasmadas, mais apoiadoras, mais otimistas, né? E que estavam aí com a sua testosterona muito mais elevada aí do que cortisol. Então, a gente vê a importância dessa relação do hormônio com o nosso comportamento, a nossa postura física, né? Porque quando a gente se sente mais poderoso, a gente fica maior, porque a gente tem uma postura física muito mais expansiva, muito mais aberta, a nossa linguagem corporal, né? Ela está associada ao domínio. É como o gorila batendo no peito. É isso aí. Então, a gente tem os nossos ombros mais abertos, mais eretos, né? A nossa cabeça também fica muito mais elevada, né? E é isso que o Marcos falou, né? Que vocês já viram, né? O gorila lá batendo no peito, que é uma forma dele, como ele realmente está com a testosterona alta, que ele é o dominante do grupo e ele precisa se colocar naquela postura para manter aqueles hormônios em funcionamento, né? E para comunicar para o grupo numa linguagem não verbal, né? Que ele detém o poder, né? E que ele tenha mais força, né? Por isso que ele bate no peito lá e aquela comunicação, né? Aquela postura dele comunica, sim, que ele está com a testosterona muito elevada, né? E que ele é autoconfiante. E status e poder se expressam por exibições como essas, né? Que são expressões não verbais, mais evoluídas, né? Então, está bem presente aí nesses grupos sociais complexos, como eu falei lá no início. E a MCUD também, ela ressalta a relevância dessa postura, né? Para liberar os hormônios, né? Que essas descargas hormonais, elas são importantes para a gente sinalizar esses estados emocionais, também ao pertencimento de um grupo, por exemplo, e uma posição social, né? Então, é bastante importante. Outros hormônios também são importantes, tá? Para a vida social. Aqui eu enfatizei, trouxe como mais exemplos a questão aí da relação de testosterona e de cortisol, mas a gente também tem aí hormônios como a citocina, que na verdade é o hormônio do amor, né, trazido por Prozac. Ele fala muito com relação à importância do abraço para vínculos dentro de grupos sociais, né? A questão do toque, a ocitocina é um hormônio presente também na reprodução, né? No cuidado com a prole, né? O hormônio do abraço, do amor. Esse que eu falei. Uhum. Então, ele está muito relacionado a esses vínculos emocionais dentro de grupos sociais. Ele é muito importante. E a ocitocina também é importante aí para, digamos assim, estimular outros hormônios relacionados aí a bem-estar, por exemplo, a dopamina e a serotonina. A dopamina, na verdade, estimula o nosso instinto aí coletor, né, Marcos, através de um ciclo de prazer relacionado aí ao consumo. Sim, assim como a serotonina, né, também, né? E a serotonina tem algo engraçado, né? Ela é produzida, 95% da produção de serotonina é feita pelo intestino. Então, por isso que, para alguns pesquisadores, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. É muito falado hoje em dia até sobre isso, né? Sim, e todos os hormônios têm muitas ligações
na neuronegociação, na neurovendas, por exemplo, como tu vai lidar com um cara que tem muita testosterona? Como tu vai negociar com esse tipo de pessoa? Ah, tá, mas como é que eu sei que essa pessoa tem muita testosterona? Segundo o professor Pedro Camargo, que ele é um dos, vamos dizer assim, dos especialistas de neuromarketing do Brasil, ele tem uns quantos livros publicados, ele fala muito que uma pessoa com alto nível de testosterona, ela tem muitos pelos, não é cabelo, pelos, tem o rosto mais quadrado, uma voz mais grossa. Esses são alguns indícios que essa pessoa tem muito testosterona. Então, na hora de uma negociação, antes de tu chegar e largar todas as informações, é para te observar muito e observar essas dicas que o nosso organismo dá, né? Uhum. São bem visuais. Sim. A serotonina também, como o Marcos falou, né, é um hormônio aí relacionado a bem-estar, ao humor, ao autocontrole, à estabilidade emocional, também à autoconfiança. Então, é um hormônio fundamental para a liderança, né? Então, ele também ele é bem importante nesse sentido. Então, a questão desses hormônios que eu queria falar para vocês é que a gente pode liberar através, né, dessas posturas. Então, no momento que a gente tem conhecimento disso, a gente pode fazer o processo inverso. A gente pode forçar alguns tipos de posturas, né, para a liberação de hormônios, para atender também aí algumas defasagens ou em algum momento que a gente está precisando de um hormônio, a gente possa produzir internamente mesmo, né, para nos ajudar nesse sentido. E também é interessante a gente trazer aqui a questão do processo neurobiológico da cognição social, né? O que é tudo isso? Na verdade, esse processo neurobiológico é a capacidade da gente deduzir as informações aí emocionais a partir das expressões exibidas pelos outros indivíduos, né? Então, esse processo neurobiológico, ele ocorre tanto em animais como seres humanos, né? E é um processo aí elaborado, importante, pelos indivíduos, né, de grupos sociais, para a interpretação aí de estados emocionais, né? Na verdade, existe uma lacuna ainda, né, nas pesquisas com relação a isso, mas esse primeiro ponto, né, de descoberta sobre essa capacidade que a gente tem, que é natural, né, da natureza humana e dos animais também, ela é importantíssima para nos conduzir aí a condutas que exigem maior flexibilidade, né, de comportamento, né? Então, é muito importante porque vai nos orientar como que a gente vai conduzir em determinada situação ou relação, né, a partir do que a gente consegue absorver, né, de informação da expressão do outro. Eu acho que aí cabe muito mais aquele exemplo daquele estudo com os bonobos e chimpanzés, que uns são agressivos e outros voltados para outro tipo de resolução de conflito, né? E que, na verdade, a gente tem várias aí estruturas sociais dentro dos grupos de primatas. Então, a gente tem aí, eles têm comportamentos sociais bastante diferentes, né? Por exemplo, os gorilas, os chimpanzés, né? Os chimpanzés já são considerados os guerreiros, eles já são mais agressivos, eles já têm papéis de dominância dentro do grupo, né? Liderança. Não, aí é muito variável, né? E conforme digamos assim, a posição social dentro ou hierárquica dentro do grupo, né? E os bonobos já não, que regula, digamos assim, de certa forma, quem está no comando de cada... a estabilidade do grupo, dos bonobos, por exemplo, que rege muito é a questão mais sexual, né? Onde eles estão, é mais paz e amor, é mais amor mesmo, né? Então, eles já têm a resolução de conflitos deles e estabilização dentro de um grupo está relacionados às relações sexuais, né?
Então, um grupo é carregado de ocitocina e outro grupo é carregado de testosterona. Talvez essas posturas aí é a forma de que eles conseguiram estabilizar um grupo social, né, através desses hormônios. E aí, dentro ainda dessa parte onde eu estava falando sobre a questão do processo neurobiológico da cognição, a gente vem aí, eu trago o Daniel Goleman também, né, porque ele também foi importante aí com relação às pesquisas dele com relação à inteligência emocional, né, porque a inteligência emocional ela é uma competência fundamental para a liderança, por exemplo, né, saber interpretar as emoções dos outros a partir das expressões comportamentais dos outros é importante para a vida em sociedade, né? Estudos também da etologia, trazido por Lawrence, mostram que os mecanismos cognitivos, eles são integrados e eles estão presentes em todos os mamíferos sociais. Ainda dentro dessa capacidade de cognição, a gente tem a capacidade de previsão, além da gente poder aí extrair, né, a emoção que o outro está sentindo, está expressando, a gente também tem a grande capacidade de prever o comportamento alheio, porque a gente consegue aí antecipar um comportamento, né, que é uma vantagem inata do reconhecimento das intenções alheias. Então, a gente consegue, dentro de uma observação, poder analisar um contexto, né, a postura que o outro está exibindo, né, o tipo de emoção envolvida, e a gente prevê um tipo de comportamento ou de ação, né? O Franz de Waal, ele é um primatólogo que ele estuda há muitos anos aí grandes primatas, né? E ele fala que é uma característica presente nos animais, também através da compreensão dos estados, né? E aí a gente consegue fazer uma antecipação psicológica dos comportamentos. Os comportamentos emocionais, né? As respostas emocionais das pessoas é muito estudado e eu acredito que vai ser muito estudado, porque isso aqui tem pesquisas, por exemplo, o William Moulton Marston, que desenvolveu a teoria do DISC, que é um comportamento que ele divide em algumas, vamos dizer, características, né? Dominante, influente, estabilidade, conforme perfis de pessoas. E esse perfil depois foi aperfeiçoado uma ferramenta que foi utilizado em 47 durante a Segunda Guerra Mundial, né? E foi uma teoria desenvolvida pelo Thomas Hendrickson, que ele criou a ferramenta através da teoria do Markson, que foi o criador da Mulher Maravilha e também criador do polígrafo. E é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelos coaches hoje, para descobrir o perfil da pessoa. Então, e por vendedores, né? Porque através de um perfil tu consegue entender qual a melhor forma de te comunicar com aquela pessoa, de poder entender o porquê daquela pessoa agir de tal forma, e também poder, por questão de sobrevivência, eu digo, tu poder te moldar a isso, né? Se eu vivo, isso é um exemplo meu prático, eu aqui em casa, a nossa família é dominante e influente. Eu era influente e estável. Eu tive que, por uma questão de sobrevivência, para ter voz, eu tive que me tornar influente e dominante. Uma questão de sobrevivência. Na verdade, todo mundo tem essas características de perfil, emocionais, de perfil, mas normalmente se sobrepõe um ou outro, sim, né? Sim. A forma como a pessoa... E isso foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Manifesta. Porque para entender por que pessoas que tinham o mesmo treinamento, as mesmas condições de uniforme, alimentação, de ferramentas, tinham comportamentos diferentes, né? Então foi
por isso que foi utilizado essa ferramenta, foi para entender porque tinha pessoas que, durante um ataque ou um estresse muito grande, umas pessoas iam e enfrentavam e outras fugiam, outras ficavam paralisadas, né? Então, acho que não só as guerras, mas desde toda a nossa evolução, a gente vem buscando entender o funcionamento. E eu acredito que hoje é o que está mais em voga, né? É entender as nossas emoções e os nossos comportamentos. Isso é bastante importante. A Ana colocou aqui, né, que se a gente pode associar aí as respostas emocionais por faixa etária e assim melhorar os nossos negócios e relacionamentos. E sim, Ana, e essas respostas, essas emoções, né, normalmente são as básicas que servem de grandes bases aí para várias competências emocionais e nos relacionamentos, né? Eu vou falar um pouquinho agora, que talvez acho que vai colaborar aí com a tua colocação, que é uma teoria trazida por um filósofo, que é o Joshua Green. Ele é um filósofo contemporâneo, ele tem um livro que se chama, que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, Tribos Morais. É bem interessante essa leitura aqui. A tragédia da moralidade e do senso comum. É bem interessante esse livro. E ele fala aqui dos 3 modos de funcionamento do nosso cérebro emocional, né? Então, um deles é o modo automático, que está relacionado aí às questões biológicas, né? E até é interessante falar sobre isso, porque o modo automático, ele está relacionado à economia de energia, né, do nosso cérebro, né, para a gente economizar energia, e a gente precisa economizar energia de alguma forma, tanto é que a gente não consegue memorizar tudo, a gente seleciona algumas coisas que a gente não usa mais, ele está esquecido, né, por um tempo, ele está lá guardado em outra caixinha, porque não está sendo necessário armazenar aquela informação, por exemplo, é uma forma de armazenar. Sim, Analice, já vamos voltar ali à tua pergunta, tá? Uma forma de armazenar a energia, né, do nosso cérebro. Em contrapartida, já que o cérebro ele tem que economizar energia, mas o nosso físico tem que gastar energia. Só um parênteses aqui, né? A gente precisa, ele já precisa, se contrapõe com o nosso físico, porque o nosso físico precisa gastar energia. Mas somos feitos para isso. Né? Exatamente. Nós não evoluímos o suficiente para não precisar, para poder ficar sentado totalmente no sofá. Sedentário, né? Por isso que nós temos uma sensação maravilhosa quando nós estamos correndo. Que a gente libera hormônios, né? Sim, que são importantes assim como também. Na musculação ou qualquer outro exercício. Tu te sente leve, tu tem nós somos feitos para fazer exercícios, né, para gastar. E aí, então, no caso aí do cérebro, né, a gente precisa poupar a nossa energia. Então, existe esse modo, então, automático, que o Joshua Green, ele também fala, né, desse modo de funcionamento do cérebro emocional, voltados aí às questões biológicas. E o modo manual, né, que é uma capacidade aí maior, mais elaborada, mais complexa, com relação à cognição, né? E aí, falando brevemente, né, sobre essas questões de modo, tanto automático quanto manual, eu trago aqui também o Daniel Kahneman, né, que ele recebeu aí, foi premiado pelo o Prêmio Nobel de Economia em 2002, e aí ele determinou na questão aí desse modo manual, que seria, ele categoriza, né, do manual e o automático como sistema 1, e o sistema 2 seria o modo manual. E aí, pode falar, né? Não, pode. Aí o sistema 1, então, como eu falei, ele relacionados ali às questões biológicas, e tudo funciona de forma muito automática. 2 mais 2. Uma resposta... Eu estou esperando a tua resposta. Rápida. 2 mais 2? 4. Ah, tá. Foi sistema 1. Sistema 1 que já é automático, é praticamente aí involuntário, né?
E o Kahneman, ele fala que esse sistema 2 aí é um sistema muito mais elaborado, ele é mais complexo, e ele precisa de atenção para as atividades mentais. Então, ele requer aí muito mais do pensamento, de novas conexões, inclusive 700, sinapses nervosas. 718 vezes 456. Não tenho a mínima ideia da resposta. Na calculadora aqui diz que dá 327 com 408. Esse seria, então, o modo, o sistema 2, o modo aí manual, né? E aí o Joshua Green, ele, voltando então ao filósofo, né, ele coloca que as emoções básicas, aí, Ana, eu acho que responde um pouco dessa tua questão, as emoções básicas é que vão promover uma eficiência nos comportamentos. E aí, as emoções básicas vão modular, né, ou melhor, configurar melhorar, digamos assim, essas questões aí automáticas, né? Então, elas vão nos servir de base, né? E aí vão nos dar a capacidade de responder apropriadamente a alguns estímulos, né? Então, por exemplo, se a gente está em algum tipo de situação ou relação, a gente saber automaticamente como nos relacionar, como nos posicionar ou como nos expressarmos, né, dentro de grupos sociais ou dentro de algumas questões que tu colocaste ali, como nos negócios, né, também. Então, são as emoções básicas que vão nos dar esse norte. E também, sendo que essas emoções básicas já vêm lá desde quando a gente nasce, né? Lá começam lá aqueles vínculos afetivos lá da ocitocina, dos nossos hormônios, né? Produzidos pela interação com a mãe, né? Esses cuidados afetivos e esses vínculos também relacionados a ela. Pesquisas mostram que pesquisas feitas, né, com animais mostram que, por exemplo, filhotes que eles são privados do convívio social e dessas relações aí dos cuidados parentais, eles têm muito, e depois, quando eles são de novo introduzidos dentro de um grupo social, eles têm muita dificuldade de se relacionar, eles têm muita dificuldade de fazer essas interpretações que eu falei, né, com relação, que são automáticas, né, que a gente pode facilmente interpretar as expressões comportamentais dos outros, né, então... Isso tu vive diariamente no zoológico, né, teoricamente, né, porque tu tem casos que tem animais que a mãe é atropelada e tu cuida ele desde pequeno, que é o caso do puma, né. Aí esses animais têm muito mais dificuldade de ser... Aí vem um animal que não é solitário, não é dentro de um grupo social. Sim, mas sim, aí tem que dar um acompanhamento, né, Sim, Marcos? Mas ele tem um comportamento diferente contigo, que ele consegue te reconhecer. Claro, tu não vai colocar a mão lá dentro da gaiola, né? Dentro do habitat, dali do recinto, recinto dele. Mas ele tem um certo relacionamento, claro, por mesmo ele tendo os instintos selvagens, ele tem um certo relacionamento contigo. Ele te conhece tua voz e outras coisas, né? Isso aí. E aí... É difícil dele voltar para... E a mesma coisa quando a gente trabalha com animais, né? A gente trabalha com seres que não verbalizam, né? Então, a gente consegue interpretar as situações aí emocionais, né? Ou de medo, o que o animal está sentindo, né? Ou essa situação de estresse, se ele está se sentindo ameaçado ou não, né? E aí fazer essa interpretação, né? Aqui um exemplo, trouxe o parênteses que eu quero terminar esse terceiro modo do Joshua Green para a gente poder debater, mas um exemplo, quem tem animais dentro de casa, cães, né? Principalmente os cães, assim, que tem mais vínculos. Os gatos são um pouquinho mais independentes, têm outros tipos de comportamento, mas os cães, esses pets, na verdade, eles param e olham, né? Eles fazem uma leitura, né, das expressões faciais do seu tutor ou da pessoa que convive com ele,
E ele também expressa essas emoções, eles expressam também essas emoções básicas. E o terceiro módulo lá, voltando aqui só para encerrar, né? O terceiro módulo de funcionamento do cérebro que o Joshua Greene ele fala está relacionado aí à metacognição, né? Aí é um plus, um a mais, né? O que seria essa metacognição, né? Dos seres humanos? Aí sim ela tá relacionada à capacidade que a gente tem de entender, né, as nossas emoções e aí desenvolver habilidades para gerenciar os estados emocionais, né? Então está muito relacionado também aqui à neuroplasticidade, né? Essa capacidade que a gente tem de fazer novas conexões, de fazer aderir aí novos desafios, né? Então, essa metacognição a gente vê muito como uma forma que a gente tem de melhorar a nossa qualidade de vida, a gente buscar coisas diferentes e sermos melhores, por exemplo, né? Porque a gente pode, digamos assim, fazer uma reprogramação de padrões, né, comportamentais, a gente pode também gerenciar ou controlar algumas emoções e estados emocionais, e também aí buscar algumas ferramentas, existem vários tipos de ferramentas que nos dão as condições de melhorarmos nossos estados, como eu falei lá anteriormente, né, estimulando aí a produção neuroendócrina, né. Então, as minhas colocações seriam essas. Eu acho que vamos puxar aqui as perguntas já do pessoal, para a gente poder... Claro que tem algumas aqui que, por exemplo, está falando dos livros de anatomia da violência, as raízes biológicas da criminalidade. Eu li um livro sobre os... como é que era? Que era dos psicopatas, dos assassinos. É o da Beatriz? Não é outro. Não, era um outro, capa amarela e vermelha, agora eu não me recordo. Ana Beatriz. Qual que é? Ai, vou cair. Vai cair teu celular. Mas, na verdade, é a Márcia que fez essa colocação, né? Na verdade, nessas pesquisas, né, da endocrinocriminologia, Márcia, eu vejo muito... também nos cursos e nas pesquisas, que a mente desses criminosos está muito relacionada aí a pessoas que tiveram essas lesões mesmo no lobo frontal, né? Porque elas fogem, elas não têm elas não desenvolvem empatia pelos outros, elas não conseguem colocar as emoções delas, né? Elas são pessoas frias, digamos assim, e também elas não respeitam condutas, né? Ou normas sociais, né? E também as questões éticas e dos valores, né? Não tem valores. E também tem muito déficits hormonais, né? Uhum. Assim como tem alguns casos, eu li agora, hoje eu esqueci muitas coisas. Tem um livro que fala de uma pessoa que vive constante depressão porque ela tem um déficit hormonal. Aí ela tem que estar tomando uma medicação constante para não ter recaídas. Agora eu não me recordo o nome do livro, mas as psicólogas de plantão podem me ajudar. Temos duas aqui que eu vi, que é a Ângela e a Silvana. Me ajudem. Aqui, com relação à pergunta da Alice, né? Que ela pediu para a gente voltar. Ana Alice? Uhum. Isso. Com relação à ansiedade e o transtorno compulsivo, né? Aqui a gente tem, eu acho, bastante complexo e é bem subjetivo também, né? Essa questão da ansiedade. Normalmente, as pessoas que são ansiosas, elas vivem no futuro, né? Esperando algo ou imaginando algo que vai acontecer. A Silvana respondeu ali.
Isso, a Silvana colocou aqui que o transtorno obsessivo, então compulsivo, é um distúrbio de ansiedade, né? Com relação à parte de envolvimento aí de hormônios, né? A gente tem a parte de a pessoa que está sob ansiedade, ela está sob efeitos de hormônios e que esses hormônios, na verdade, estão em excesso, né? Digamos assim, de uma forma não positiva, né? Porque se já está exibindo comportamentos de ansiedade, a gente tem aí alguns hormônios, inclusive, como eu falei, do estresse, que podem fazer com que a pessoa também perca o foco, né? Por algumas situações. Ela não consegue organizar o pensamento dela. E, como o Marcos falou, gurias que são psicólogos aqui, se quiserem também fazer mais considerações, podem fazer. Podem abrir o microfone e falar, por favor. E também, aí essas questões hormonais, elas estão muito envolvidas, né? E também a parte também da serotonina, que eu falei, que é o hormônio do bem-estar, e envolve a parte do consumo, né, Marcos? Uhum. Que é um estímulo, né? Sim, mas isso eu vou falar dia 6, eu vou falar mais, né, em relação ao consumo, ao comportamento do consumo, ao comportamento na hora de uma negociação, ao comportamento de venda. Uhum. Então, isso dia 6 eu vou estar falando mais. Uhum. E a ansiedade também, ela é muito, acho que ela traz muitos comportamentos impulsivos, né? Por toda essa ansiedade que ela tá sentindo, né? E aí acaba muitas vezes até consumindo mais também, né? Sim, Marcos? Eu acho que se a Ângela e a Silvana quiserem abrir o microfone, aqui, fica à vontade. A Ângela colocou aqui, então, que é um sintoma que pode gerar também a compulsão alimentar. Temos mais alguma pergunta aqui que deixei que passou? Ana, não sei se me fiz responder também para ti. Não, super tranquilo. Eu queria só trazer uma contribuição para quem quiser. Vontade. Tá? Só para quem quiser, por exemplo, ler e se aprofundar uma certa dimensão. Tem um autor, Winnicott, ele fez ele se dedicou a estudar crianças. Então, na Segunda Guerra Mundial, muitos pais e mães faleceram, né, por conjuntura de guerra, e muitas crianças foram colocadas para serem cuidadas em orfanatos. E o tipo de cuidado naquele momento, mecanicamente, né, alimentação, cuidados físicos e tudo mais. E ele começou a estudar a questão de ambiente emocional dessas crianças em orfanato comparado com o desenvolvimento de crianças de mães presidiárias. Então, os filhos das presidiárias, por presença da mãe, embora num ambiente hostil, inóspito, como uma prisão, essas crianças tiveram um desenvolvimento muito mais promissor, muito mais equilíbrio emocional ao longo da vida do que as que foram cuidadas em orfanato, embora tivessem garantidas a sua alimentação, cuidado fisiológico, com médicos à disposição, mas elas não recebiam todo um cuidado emocional na infância e que fez toda a diferença na fase de adolescência e adulto. Então, só para contribuir com este autor, especificamente a riqueza que ele conseguiu mapear, né, por conta de uma situação de guerra, mas aí ele teve uma vasta pesquisa e pôde acompanhar durante muito tempo essas crianças que evoluíram para fazer esses estudos de comparação e chegar à conclusão que sim, a primeira infância é fundamental essa aproximação com pai, mãe, tio, avó, enfim, ter esses abastecimentos que promovem uma condição interna melhor desta pessoa quando adolescente e adulto, no sentido dos desafios da vida, né, do viver. Então, só para sugerir uma outra perspectiva que colabora com o que vocês trouxeram, no sentido de esse autoconhecimento, essa autocompreensão,
desses fatores, né? Uhum. Só para colaborar com esse autor, eu vou colocar o nome dele aqui, se alguém quiser depois. Ótimo, obrigada, Ana. A importância que tem esses afetos, né, Ana? Até o simples toque, a gente tem aí a liberação de hormônios, né? Então, fortalecem e mantém vínculos, né, sociais também. O que eu acho importante, na medida em que a gente tem esta compreensão, aquilo que eu coloquei ali para mim é importante. Quando a gente está desenvolvendo um trabalho ou relacionamentos na nossa vida social particular, quando a gente tem essa noção, a gente tem condição de estabelecer vínculos melhores, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha família um jovem que foi adotado. Então, essa particularidade ou característica da vida deste jovem tem um contorno específico. Então, favorece a gente estabelecer formas de aproximação, de compreensão de determinadas reações, respostas emocionais, como o Marcos colocou, que eu gostei muito, por conta dessa circunstância. Então, oferece uma compreensão. E nos negócios também, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com adolescentes, é uma fase característica específica que nós podemos compreender e poder estabelecer estratégias de vínculos melhores quando a gente se relaciona profissionalmente com adolescentes. Sim. Né? O neuromarketing traz estratégias de vendas tanto para pessoas de 65 anos acima, mulheres, homens e crianças, até para crianças, que todos têm comportamentos diferentes, né? Então, atrás que tu não vai vender um produto para um homem ou para uma mulher do mesmo jeito que tu vende para o sexo oposto, porque não é atrativo, não é algo que tu vai oferecer o produto, mas não vai responder à necessidade. Então tem formas, claro que tudo é um padrão, né? Então o homem compra de uma forma, a mulher de outra forma, a criança tu vende de outra forma e o idoso tu vende de outra forma, né? Eu fico pensando qual é o negócio que a gente precisa entender de comportamento humano, né? Qual é o negócio que não precisa desta neurociência, desta compreensão para estabelecer relações profissionais ou pessoais? Voltando mais para coisa de negócio, que às vezes parece que está distante, e não é, mas todo empreendimento precisa dessa compreensão para se desenvolver melhor. Eu vejo que hoje em dia não existe um negócio que não precise desse entendimento. Todos os negócios precisam. Porque os negócios são feitos de pessoas. A venda B2B, venda B2C, é o escambau. É venda humano para humano, pessoa para pessoa. Eu posso ter pode ser para uma empresa, mas eu estou vendendo para o funcionário dessa empresa. E esse funcionário é uma pessoa. Então, ele tem problemas, ele tem carga emocional, ele tem experiências. Então, tudo isso influencia numa venda. Então, não é venda, vou vender para a empresa, vou vender para o direto. Não, eu estou vendendo para pessoas. É isso aí. Então, todos os negócios, isso é primordial, é necessário tu entender de pessoas para poder entender de negócios. É isso aí, a gente vai acabar sempre lidando com pessoas. Dentro da minha área, inclusive, como veterinária, eu como docente, eu falo muito para os meus alunos
com relação a isso. Sim, eu vi a pergunta da Bruna, já vou responder, Bruna, porque eu vou fazer um link aqui. Eu falo sempre para os meus alunos que quem escolhe aí a medicina veterinária porque não quer trabalhar com gente se engana, porque a gente tem que trabalhar sempre com pessoas, porque todo animal tem um tutor, por exemplo, né? Então tem um dono, e aí a gente tem que lidar com essas pessoas e a gente tem que saber, inclusive, os perfis dessas pessoas, né? Para que o nosso, digamos assim, para que o nosso o paciente, né, seja muito bem atendido e que a pessoa consiga realmente colaborar e ajudar na melhora do paciente. Como é que é? Mas o papagaio adora Fanta. Ele pede Fanta. E a Bruna, então, ela pergunta aqui como funciona a mente das pessoas que preferem o convívio com animais ao invés do convívio com pessoas. Por que ocorre essa preferência? Então, Bruna, na verdade, isso a gente vê, sim, né, que tem algumas pessoas que se dão muito bem, assim, no relacionamento com os animais ou preferem realmente se relacionar com os animais, né? Não está errado, né? Tá certo, ok, pode acontecer, enfim, só que tudo tem limite, né? Eu falo muito sobre isso, inclusive com até alguns colegas e alunos, que até certo ponto está ok, mas a gente transferir, né, um tipo de vínculo, um tipo de relacionamento afetivo, assim, emocional, voltado só para os animais, não é a questão que está errado, mas alguma coisa não está desequilibrada, né? Porque a gente faz parte de um outro grupo, né? Então, eu acho que está um pouco aí deslocado, e muitas vezes as pessoas têm dificuldades de expressar, né, suas emoções para outras pessoas e acabam muitas vezes se relacionando mais só com animais e tendo esses vínculos afetivos somente com animais, né? E na minha concepção, eu acho que depois até as psicólogas que se quiserem também contribuir, mas na minha concepção há um desequilíbrio nesse relacionamento, tá? Porque a gente faz parte de um outro grupo, né? A gente faz parte aí do grupo dos humanos, então a gente tem que saber se relacionar com esse grupo ao qual a gente pertence. Não que a gente deixe de ter afeto pelos animais ou queira se relacionar com os animais, com relação a isso está tudo certo, mas a gente não pode transferir algumas coisas para os animais. Agora, falando com relação a isso, a gente tem que ter cuidado com as nossas visões antropomórficas, né? Achar que um animal é um ser humano, achar que um animal está sentindo as mesmas coisas que você, ou que as pessoas, né? Como eu falei, a gente divide com ele as emoções aí básicas, mas a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações, né? Achar que o que eu sinto é a mesma coisa que o animal vai sentir, né? E atender com essa visão, atender o animal com essa visão, né? Ou dar um estilo de vida para esse animal em função da minha visão antropomórfica, né? Porque, inclusive, a gente pode estar prejudicando os animais. Porque tem alguns animais aí que a gente vê que eles têm uma natureza ou um comportamento natural e que a gente muitas vezes modifica, né, através desse nosso achismo, digamos assim, né, e a gente acaba interferindo no comportamento natural, e esse animal, em algum momento, ele vai estar tendo algum comportamento alterado, e, em consequência disso, alguns tipos de desvios, ou até problemas psicológicos, né, em função dessa nossa relação. Enfim, não sei se te respondi, Bruna, mas dei minha opinião aqui. Mais alguma pergunta, gente? Ou alguma consideração? Quem quiser também, a gente está num grupo, não estamos num grupo grande, mas se quiserem também abrir o microfone e colaborar. Então, eu vou fazer minha pergunta. Qual a relação dos animais, o comportamento dos animais com os negócios?
Porque muitos falam, tu tem que agir como um tubarão no negócio, tu tem que agir como... Eu sei que tu é para... Vamos gerar polêmica aí. Não é questão de gerar polêmica, eu entendi a tua pergunta, né, que às vezes... Comparações. Eu vejo, por exemplo, algumas... A Bruna é minha ex-aluna aqui, né, Bruna? Fico muito feliz com a tua participação aqui na live, inclusive. Olha só, na verdade, alguns termos às vezes são banalizados, né, ou são utilizados de uma forma equivocada, né, porque existem algumas representações com relação aos animais. Por exemplo, águia voa com águia, tubarão nada com tubarão, né? No mundo dos negócios a gente ouve muito isso, mas esses animais não são animais sociais, eles são animais solitários. Então, uma águia, assim, se não for num período reprodutivo, ela vai estar, ela não é um animal de bando, de grupo, enfim, ela vai estar vivendo aí sozinha, não vai estar voando, nem tubarão vai estar nadando com tubarão. Alguma coisa está errada aí, né? Mas essa relação, por exemplo, que tu fala do comportamento dos animais com relação ao negócio, eu trago uma curiosidade aqui, né? Por exemplo, o grupo de leões, eles são animais sociais, né? Então, a gente tem aí uma hierarquia, uma posição social do leão, por exemplo, como o chefe do bando, né, do grupo, e ele regula, assim, vários comportamentos. Mas ele vive aí com diversas leoas e são elas as responsáveis pela caça, por exemplo. E olha só que interessante, elas caçam em grupo, né? Acho que quem já viu aqui os documentários, né, desses canais aí. National Geographic, enfim, já viu algumas cenas, né, das leoas caçando. Então, elas caçam todas juntas e elas têm que ter muito foco no que elas estão fazendo, porque é um processo, né, muito coordenado. Elas só se olham, quem vai, quem investe, quem vem daqui, quem vem de lá, né? É bem interessante isso. E, ao mesmo tempo em que ela está prestando atenção, ou está focada na presa dela, e ao mesmo tempo cuidando todos os outros elementos desse grupo para uma ação em conjunta, ela tem a hiena mordendo os calcanhares dela e tentando distrair ela o tempo todo, né? Implicando com ela ali, e ela tem que manter o foco. E eu acho que isso, no mundo dos negócios, não é diferente. Quando a gente tem aí um objetivo, uma meta, algo que a gente queira cumprir, que a gente tem que estar muito focado, a gente vai ter várias interferências, né? Então, várias... Oi? Então, em vez de agir como um leão, tem que agir como uma leoa. É isso aí, porque na verdade a leoa vai caçar, ela vai levar, as leoas, né, vão caçar, vão levar comida para sustentar e alimentar, abastecer todo o grupo, né? Então, quando elas chegam com a carcaça da presa delas, o primeiro a se alimentar o leão, depois os filhotes e por último elas. Né? Então, cada grupo social tem uma forma, né? Um estilo de vida e uma forma de estrutura social, né? E seres humanos também não são diferentes. Eu estou vendo que os grupos sociais que são regidos pelas mulheres são os melhores, né? As leoas caçam e os bonobos só na parte do bem bom. É isso aí. Só resolve conflito com bem bom. Imagina, Bruna, não é a aluna mais chata, não, com certeza não. Foi muito legal aí a tua participação durante a graduação. Gostei muito. A Ângela coloca aqui, né, com relação ainda, complementando aquela pergunta ali com relação aos animais, né, e o seu relacionamento com os donos, né? Então, porque muitas vezes as pessoas não querem, eu acho que eu entendi o que a Ângela quis colocar, muitas vezes as pessoas não querem ser julgadas, criticadas, e aí muitas vezes é mais fácil manter aí o relacionamento com os animais, né, Ângela? Alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente já passou um pouquinho do horário, né? Espero que vocês tenham gostado hoje dessa temática. Eu estou estreando
né, a live com essa temática aí, e espero ter agregado ou contribuído de alguma forma com esse conteúdo aí. Eu quis trazer mais uma visão mais geral da parte do comportamento aí das neurociências. Quer fazer mais alguma consideração, Marcos? Dia 6 tem live do comportamento do consumidor, comigo e com a Juliana. Eu vou falar mais da parte da neuromarketing, neurovendas, neuronegociação, e a Juliana nessa parte hormonal. Então vamos fazer um bate-papo bem divertido também. Então tá certo. E quando tem outras lives, webinar, agenda da Decide, faz favor. A agenda dessa semana o próximo domingo às 18 horas a gente vai ter de novo a live Decide, e a gente vai estar trazendo aí a temática. É muito legal esse formato, essa dinâmica que a gente vai trazer nesse domingo que vem. São vários consultores, parceiros da Decide, de várias áreas do conhecimento juntos, trocando uma ideia aí sobre negócios, desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, são várias áreas diferentes que vão trazer aí aspectos diferenciados sobre esse assunto. Traduzindo, você que é empreendedor, quer empreender, venha assistir a nossa live. É para você. Você ganha uma consultoria ali na hora. É verdade. Aí são vários aspectos, né, Marcos, abordados sobre esse tema de formas diferentes. Não, são formas diferentes, experiências diferentes e assuntos diferentes. Nós temos na área da exportação e tributária, nós temos na parte do direito do e-commerce, a Ana, se a Ana quiser falar um pouco também, a Ângela. Então, a gente tem vários parceiros aqui hoje, o Luiz. Então, que todos têm muito a acrescentar nessa live de negócios, com as suas experiências, com os seus conhecimentos, com as suas vivências, eles têm muito a acrescentar. Então, por isso que a gente... quer proporcionar algo assim, né? Diferente, mais dinâmico, com várias pessoas pensando e contribuindo aí. Para fazer com que vocês cresçam. Esse é o intuito da Decide, né? Da empresa, de trazer os cursos, trazer esse conhecimento. Esse é o nosso intuito, é crescer, ver os outros crescerem. Nosso propósito, né? Com certeza. Então, gente, como eu falei, a gente já passou um pouquinho do tempo. Eu agradeço a presença de todos vocês terem ficado conosco até esse momento aqui da live, né? Que hoje deu 1h30. A gente adora falar, eu e o Marcos, então a gente tem que ficar se cuidando. E foi um prazer, né, ter ficado com vocês aí nesse domingo, conversando aí sobre neurociências e o comportamento. Tem mais 2 coisas que eu tenho que falar. Uma, é fácil adquirir conhecimento com a gente. Decide e vem. E venham conosco aí todo domingo às 18 horas. Estamos aqui online, ao vivo, para conversar com vocês. Um beijo grande no coração de todos vocês. Um bom final de domingo. Uma excelente semana a todos. E nos vemos aí domingo que vem. E qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. É isso aí. Somos super acessíveis. É isso aí. Beijo grande. Beijão. Até mais. Tchau, Bruna. Prazer te ver aqui. Beijão. Tchau, tchau. Tânia, adorei te ver hoje. Obrigada pela tua presença também. A todos que não conheciam também, que são novos aqui, não nos conheciam, estão aqui conosco hoje. Beijo grande. Obrigado, psicólogas. Psicólogas de plantão que nos deram suporte.